Está suspensa a presunção da boa-fé no comércio de ouro, que na prática é a compra do ouro com base só nas informações prestadas pelo vendedor. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e além da suspensão da regra, o ministro determinou que o governo federal adote, no prazo de 90 dias, novas medidas para a fiscalização, principalmente da origem do ouro comercializado. A pesquisadora Larissa Rodrigues, do Instituto Escolhas, que desenvolve estudos e análises sobre os desafios socioambientais do Brasil, é que vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Larissa, boa noite. De que forma a compra de ouro, baseada só na boa-fé, contribuiu para os garimpos ilegais? Bom, boa noite, Eric. Eu diria, a gente tem essa boa-fé, ou seja, essa compra de ouro com base na boa-fé na legislação brasileira desde 2013. E eu diria que ela foi um pontapé muito forte para a expansão do garimpo ilegal no Brasil. Por quê? Porque ela é um mecanismo que criou, basicamente, uma cena de crime perfeito, onde ninguém é punido. Por quê? Hoje, para todo mundo entender como é que funciona, quando um ouro sai de um garimpo, por exemplo, de um garimpo ilegal dentro de uma terra indígena, qualquer pessoa pode vender esse ouro para uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, não precisa comprovar a origem, tanto é que é muito fácil, como eu disse, tirar um ouro de uma terra indígena e ali no momento da venda dizer que esse ouro veio de qualquer outro lugar, de uma lavra legalizada. E, por sua vez, a empresa que está comprando, se ela guardar esses formulários que são preenchidos à mão, à caneta, de fato, sem nenhum controle, a lei estava garantindo que essas empresas estavam agindo de boa fé, ou seja, de fato, uma cena de crime perfeito. Por isso que é tão importante a gente falar dessa suspensão da boa-fé, suspensão da boa-fé no comércio de ouro, porque é um comércio, com inúmeras denúncias aí de ilícitos, um comércio ilegal, movimentando bilhões de reais por ano e que agora, com essa suspensão da boa-fé, a gente vai ver uma guinada nesse jogo, porque as empresas vão ter que começar a se responsabilizar. Até porque boa-fé a gente pode comprovar que não estava havendo mesmo. Exato. E essa presunção de boa-fé, ela começou ainda no governo Dilma, em 2013. De lá para cá, é possível traçar um paralelo desse aumento dos ilícitos e em que proporção? É sim, tá? Eu diria que, como você falou, ela entrou na lei em 2013 e há de se dizer que ela entrou na lei de uma forma, como a gente chama de jabuti. Era uma medida provisória que falava sobre seguro rural, que não tinha nada a ver com mineração, nada a ver com ouro. E aí fizeram um movimento para colocar esse que a gente chama de jabuti, ou seja, uma coisa que não tinha nada a ver na lei, para dar essa proteção aí para as empresas que compram ouro do garimpo, tá? Então, quando a gente olha a expansão garimpeira no país, e principalmente em áreas ilegais, por exemplo, como terra indígena, a gente vê justamente na linha do tempo que essas áreas de garimpo elas começam a aumentar a partir de 2013, vão aumentando aos pouquinhos, não é de imediato, mas elas começam a aumentar a partir daí. Lá para 2017 também já tem um aumento maior ainda e de 2018 para 2021 a gente de fato vê um boom. Ou seja, a gente pode dizer que o setor garimpeiro ele operou de modo orquestrado, de modo organizado para fazer essa mudança legislativa em 2013, para daí para frente começar a guinar de fato e aumentar sua expansão. Então, só para todo mundo ter uma ideia, quando a gente fala de magnitude, em 2020 foi quando a área de garimpos na Amazônia superou toda a área que hoje é dedicada à mineração industrial no país, tá? E quando a gente olha a garimpagem dentro de terras indígenas, que é ilegal, de 2018 para 2021, esse número mais que dobrou. Se você olhar mais adiante, ou seja, de 10 anos para trás, quadruplicou, ou seja, de fato foi um crescimento muito grande. E aí se perguntar, mas então, o que é essa boa-fé? Por que foi colocado isso lá na lei em 2013? E a minha avaliação é o seguinte, até então, essa presunção da boa-fé foi colocada para proteger as empresas de qualquer responsabilidade, porque antes dela,
essas empresas poderiam ser enquadradas na lei que existe no Brasil para combate à lavagem de dinheiro, né? Então, empresas, pessoas que estejam aí receptando bens ilegais, eles podem ser enquadrados nessa lei de combate à lavagem de dinheiro. E aí, com a boa-fé que foi incluída na lei em 2013, ela deu uma proteção para essas empresas não serem pegas aí nessa lei de lavagem de dinheiro. Agora, o que todo mundo quer saber, Larissa, é se com essa suspensão da boa-fé, o garimpo ilegal vai diminuir bem ou até acabar? Quando a gente fala em acabar com o garimpo ilegal, não dá para dizer que é uma medida ou outra, né? Porque, como eu disse, foi feito, o setor garimpeiro ele fez uma construção de uma situação ideal ao longo dos anos. Então, agora a gente está tendo que fazer o desmonte de tudo isso que foi construído. Então, tem medidas que são essenciais. Eu diria, tá, que acabar com a boa-fé, ela, por enquanto, ela está suspensa, né? Que foi a decisão do STF. Mas isso eu diria que é uma das principais vitórias, porque de tudo que precisa mudar, a boa-fé, na verdade, era o que tinha de mais imoral nesse mercado, porque não dá, né? É um absurdo mesmo imaginar que você tem um comércio aí bilionário sendo feito com base na boa-fé dos envolvidos. Então, a boa-fé foi uma vitória importante no combate ao garimpo ilegal. Também nos últimos dias de março, a gente teve uma outra vitória que foi a implementação de notas fiscais eletrônicas para esse comércio, porque até então era tudo feito em papel, ou seja, notas de fato preenchidas à mão e à caneta de forma ilegível, com informação falsa, ou seja, era um prato cheio aí para as fraudes, né, para os crimes, e agora a gente precisa aumentar ainda mais os controles sobre esse mercado. Como você bem disse, o ministro Gilmar Mendes, ao suspender a boa-fé, também disse que o governo teria 90 dias, né, para fazer um sistema, um novo marco regulatório aí, para controlar e fiscalizar esse comércio de ouro. E é preciso outras medidas, ou seja, a gente precisa ter o que a gente chama de rastreabilidade desse mercado, que é conseguir garantir, por meio de ferramentas de documentos de tecnologia, o caminho do ouro desde a extração até o consumidor final. Ou seja, ainda faltam implementar novas coisas, que é o que também a gente espera que o governo faça agora por meio de uma medida provisória, porque com a urgência que esse tema demanda, com a complexidade, com todos os efeitos perversos que o garimpo ilegal tem trazido para a Amazônia, a gente precisa que o governo implemente essas ações de modo rápido e de modo rápido o caminho da medida provisória é o que pode, né, dar celeridade a esse processo e até para cumprir o prazo aí que o STF colocou, né? A gente sabe que a crise humanitária dos Yanomami ajudou a trazer à tona a discussão sobre essa regra e a consequente suspensão pelo Supremo. Você acredita que se isso não tivesse acontecido, se a crise humanitária não tivesse ganhado os holofotes, essa decisão não teria sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Eu diria, tá, que se não tivesse sido a crise Yanomami, a gente teria visto alguma outra crise, infelizmente, tá? Porque, assim, a crise Yanomami não era uma crise recente, ela já estava sendo sistematicamente denunciada ali, né, por todo mundo, por várias instituições e, enfim, que trabalham com os Yanomami. Não era nova, mas as imagens, né, eu diria que, assim, em janeiro, o que culminou? A gente tinha um governo diferente, a gente teve imagens, né, uma reportagem aí que revelou imagens que foram muito estarrecedoras aí para o público, e tá essa junção de coisas né, de novo governo, de denúncias aí com imagens chocantes, fez com que tivesse mais rapidez em lidar com o tema. Mas se não fosse a crise Yanomami, infelizmente seriam outras, porque do mesmo modo como a gente tinha 20 mil garimpeiros, né, dentro da terra indígena Yanomami, existem ainda muitos outros garimpeiros em outras terras indígenas, né, na Amazônia. Então tem muita gente dentro do território Munduruku, do território dos Kayapó, enfim, e não só dentro das terras indígenas, mas das unidades de conservação, e trazendo, né, como tem sido denunciado aí, e agora que está muito claro, situações de violência, né? Violência grave, violência armada e uma violência de saúde pública que continua, de certo modo, ainda um pouco invisível, que é a contaminação por mercúrio. Então, essas coisas, eu diria que assim, é uma bomba relógio.
Infelizmente, a gente vê isso acontecendo de modo muito grave, uma crise humanitária mesmo com os Yanomami, mas se não fosse os Yanomamis, infelizmente seria em algum outro lugar da Amazônia. Então é bom que a gente esteja agora, de fato, assim, com medidas para resolver esse problema, que não é de uma medida só, não existe assim uma bala de prata que resolve o problema de uma vez, mas é um conjunto de medidas que vai fazer o quê? Dificultar o crime, vai fechar a porta para o crime, porque aí deixa de ser vantajoso essas pessoas entrarem na terra indígena, explorarem o minério de forma ilegal. Porque é por isso que a gente tem tanto garimpo ilegal hoje, porque era fácil. Era muito fácil fazer a fraudar a origem do ouro, muito fácil lavar esse ouro e colocar ele no mercado para depois ser exportado. Então, a gente precisa dessas medidas que vão deixando isso mais difícil. Conforme ele ficar mais difícil, o crime se torna menos vantajoso. Essa foi a pesquisadora Larissa Rodrigues, do Instituto Escolhas. Larissa, obrigado pela sua presença aqui no Especial de Domingo. Boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite.